Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou Maria e o vídeo de hoje ele é um pouco diferente porque é uma mistura de desabafo com relatório, com sei lá, mas resumindo, eu vou estar falando um pouco, né? Porque eu sumi por um tempo. Eu vou estar falando um pouco sobre como que eu tenho levado os meus estudos pro ITA desde o último vídeo que eu postei. E eu já vou logo adiantando que sim, eu evolui pouquíssimo mesmo durante esse período. E não foi porque, digamos, não foi por procrastinação ou falta de consistência, quer dizer, em partes. Mas isso se deve principalmente porque eu tô tendo uma dificuldade muito grande em estudar pro ITA e pra escola, né? Manter os dois equilibrados ali. Porque, como eu disse pra vocês, né? Eu tive que voltar do zero em muita coisa. E isso pra mim tá sendo muito difícil de acompanhar os dois, né? Porque as coisas que eu tô vendo pro ITA, eu voltei muito pra baixo, eu voltei muito pro básico. E as coisas que eu tô vendo na escola agora é muito avançado. Então, tipo, pro ITA, eu tenho estudado assim, uma hora e pouco, às vezes até mesmo 40 minutos. Porque desde o último vídeo que eu postei até agora, eu fiz tipo umas 14 provas do colégio, né? Eu pensei, tipo, quando eu comecei, no caso, durante as férias, né? Durante as férias, eu rendia muito, muito mesmo. Eu, tipo, estudava 5, 6 horas por dia, até mesmo 7 horas. E atualmente eu tô estudando bem pouco, né? Porque a escola, ela passou a exigir muito mais do terceiro ano, da terceira série, do que ela exigia antes. Porque ano passado a gente fazia tipo umas 4 provas no mês. Umas 4 mais ou menos. Na verdade, umas 4 a cada 3 meses. Né? Ao total do ano a gente fazia 14 provas. No ano inteiro a gente fazia 14 provas. E só nesses meses que se passaram, né, a gente fez 14 provas, entende? Então meio que a carga ela aumentou bastante. E eu tenho tido esse impasse, né, em relação a isso. E também eu mudei um pouco dos meus planos em relação aos estudos, né? Eu acho que muito provavelmente vocês devem ter visto meu vídeo sobre o projeto Rumo ao Topo, né? Em que eu coloquei lá estudar para EAR, estudar para época e tudo mais. Quanto à época, na verdade eu decidi que eu não vou mais querer fazer a época, porque se eu fizesse a época eu teria que, no caso, repetir o meu ensino médio. E para mim que já está no último ano, eu não vejo isso como sendo algo vantajoso, né? Então, eu descartei a ideia de estudar para a época e atualmente eu estou estudando para a AFA, para o ITA e para o IME. O AFA eu já fiz a minha inscrição, né? Eu consegui fazer a minha inscrição e agora eu tô só esperando a inscrição do ITA e do IME para abrir também. E esse ano eu também vou fazer ENEM, né? Porque o meu colégio ele tá fazendo, no caso, ele tá sendo bastante exigente justamente por conta disso, né? Porque eles estão querendo preparar o terceiro ano mais pro Enem, e para isso eles estão jogando muita coisa pra cima da gente. E, enfim. E eu também tenho algumas novidades, né? Assim, não é novidades assim lá, muita coisa ou algo do tipo, mas eu comprei uns livros para poder estudar, né? Porque antes eu estudava tudo via PDF. Só que estudar via PDF para mim não estava dando certo, porque eu estava começando a ter problema de dor de cabeça, né? Eu tinha que forçar muito minha visão para estar estudando pela tela do computador e isso não estava me ajudando muito. Então eu separei ali o meu dinheirinho para conseguir comprar os livros. Vou mostrar para vocês agora. Pronto, peguei as coisinhas aqui agora, né? Eu diria que o único assunto que eu tô conseguindo acompanhar, conciliar com a escola e com os meus estudos normais, né, os meus estudos pessoais, é química. Tanto que eu tenho esse livro aqui de química,
que é um livro que eu já tinha já, desde o nono ano mais ou menos, e eu já estudava por ele um pouco, né? Eu consultava ele de vez em quando. Porque os livros do meu colégio, eles são, na verdade, muito superficiais, eles são fininhos assim, e eles não aprofundam em nada. Tanto que a minha professora atual, ela teve que voltar muitos assuntos anteriores para estar ensinando a gente. Porque no primeiro e no segundo ano que a gente estava estudando, né? Tinha muita coisa que a gente não sabia. Porque, primeiro, que o professor não aprofundava e também o módulo não ajudava. Então, química é o assunto que eu tô acompanhando e eu tô fazendo eu tô estudando, né, por esse livro daqui, tanto para a escola quanto para os meus estudos normais. E para física, eu consegui economizar um dinheirinho muito bacana para conseguir comprar a coleção do tópico de física. Essa daqui é uma versão mais, digamos, atual, né, da Plural. Aí aqui é o clube. São 9 livros, incluindo cadernos de estudo. E aqui no caderno de estudos, eu tô usando ele justamente pra, tipo... Aqui, ó. Eu tô usando ele justamente pra, tipo, não precisar ter que ler o módulo 1 todo de novo, então ter que reler, refazer grande parte do módulo 1, né? Porque eu fiquei um tempo sem estudar por conta do colégio e tudo mais. Tem sido um pouquinho difícil equilibrar eles, mas enfim. E pra matemática, eu investi também um pouquinho e comprei o TQM. O TQM eu tô usando ele como passatempo na escola, né? Quando uma aula tá chata, eu simplesmente saco ele assim, ó, e começo a escrever. Começo a resolver exercícios. Aí fica eu e o meu namorado, a gente fica resolvendo exercícios aqui no TQM. Aí... Ah, sim, eu nem falei, né, no início do vídeo, mas basicamente quando eu tô gravando esse vídeo eu meio que acabei de acordar, porque são que horas agora? São 6:30. Basicamente quando eu tô gravando esse vídeo agora, eu praticamente acabei de acordar há 7 minutos atrás, que é o tempo que tá esse vídeo agora, porque eu tava na rua resolvendo coisa do trabalho, né, do meu trabalho. E eu decidi tirar um cochilo e eu simplesmente só acordei agora. Mas enfim, eu sinto que meio que esse meu atraso, né, essa minha dificuldade com o foco, o cansaço extremo também, o estresse tá me deixando um pouco mal, sabe? Tipo, meio frustrada, estudando para as coisas que eu quero, né, para os meus vestibulares. Porque eu sinto que eu tô meio letárgica, eu sinto que eu tô atrasada, sabe, em comparação com outras pessoas. Só que eu sei que na verdade isso é apenas questão de tempo até que eu consiga voltar pro eixo, né? Isso é algo que eu tô buscando resolver, né? Inclusive, eu vou ter que desistir de 2 coisas, né? Recentemente eu fiz 2 provas de um processo seletivo para conseguir vaga em alguns campeonatos aí de tecnologia e tudo mais. Só que eu tô pensando em, tipo, sair deles pra ver se eu consigo ter mais tempo pra estudar, né? Porque, na verdade, a minha prioridade agora é os estudos, então eu tô pensando em sacrificar eles dois, né? Pra ver se eu consigo voltar pro eixo também. Aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar. Recentemente também foi o meu aniversário, foi na quarta-feira, dia 22 de abril. Eu fiz uma comemoraçãozinha aqui em casa com os colegas. Isso não é nada muito importante, mas sei lá, eu queria comentar, né? Eu fiz uma festinha e tudo mais, foi legal, foi bacana. E eu fiz essa comemoração junto com a minha irmã gêmea. Porque eu acho que eu já comentei aqui no canal sobre eu ter uma irmã, né? Mas enfim, ela é minha irmã gêmea. E a gente fez essa festinha aí pra poder comemorar 17 anos vivendo juntos. Então, eu acho que vai ser esse o vídeo,
né? Eu acho que eu falei tudo que eu precisava, né? E esse está sendo o meu processo de estudando pro ITA, né? Não está sendo algo perfeito, não está sendo algo lindo, maravilhoso, um conto de fadas perfeito, né? Está sendo difícil, está sendo frustrante, né? Como eu disse. E cansativo também, né? Porque as coisas do dia a dia surra a gente assim. Cada leão que a gente tem que matar por dia, né? Que só Deus sabe. Mas enfim, apesar de tudo isso, eu tô tentando, né? Tentando assim manter constância, apesar de às vezes eu não conseguir fazer isso, né? Apesar das vezes eu não. Eu admito que por conta de muitas coisas, eu fico tipo, meu Deus, caramba. É tanta coisa ainda que eu preciso fazer, né? Tanto caminho ainda que eu tenho pra percorrer. Chega a ser um pouco desmotivante, né? Mas eu sei que na verdade o tempo vai passar de qualquer jeito, né? O tempo ele vai passar de qualquer jeito. Então, a única coisa que a gente precisa estar fazendo é continuar, mesmo que não seja da maneira que a gente quer, né? Mesmo que não esteja as coisas saindo conforme o planejado. A gente tem que pelo menos tentar, né? Pelo menos tentar. E se concentrar no hoje. Porque uma coisa que eu percebi que eu estava fazendo de errado, há um tempo atrás, né? Era que eu estava me concentrando, pensando muito no futuro e não me concentrando no agora, sabe? Às vezes eu ficava sem estudar porque eu ficava deprimida assim. Aí eu pensava, meu Deus, será que eu vou, tipo, conseguir assim no futuro, uma hora, não sei, tanta coisa assim, sabe? Eu não sei explicar direito, é algo que eu sentia antes. Mas aí eu comecei a respirar um pouco mais fundo, né, raciocinar, e eu percebi que eu preciso me concentrar em fazer isso pelo menos hoje, me concentrar em fazer isso hoje e não no amanhã, no que eu vou fazer no amanhã, mas fazer isso bem feito hoje, né? E ver como é que eu vou estar me desenvolvendo ao longo do tempo, né? E falando também um pouco sobre alguns pensamentos e tudo mais, eu admito que eu tenho um pouco de medo, né, de ficar um pouco atrasada em relação, tipo, na vida, porque eu tenho, no caso, na minha família a gente tem a cobrança, né, de tipo, passar cedo, de entrar na faculdade cedo e tudo mais, só que a minha realidade ela é um pouco diferente, né, porque para passar no ITA é tipo uns 2 até 3 anos. Então eu tenho um pouco de medo de investir tempo nisso e acabar decepcionando ele, sabe? De algum modo. Só que, apesar de tudo, né, eu também tenho outros planos, né, de carreira futura. Eu tava pesquisando um pouco e eu tenho uma área que eu me identifiquei bastante também, que é economia. Eu achei bastante interessante, né, sobre economia também. É, eu também estava dando uma olhada melhor, né, em outras carreiras para seguir, porque querendo ou não a gente precisa estar preparado para o que daí vier, né? Então a gente precisa ter o plano A, plano B, plano C. Meu plano A é o ITA, obviamente. O meu plano B é fazer algo no ramo da engenharia, qualquer outro ramo. E plano C, talvez, fazer algo relacionado à economia, porque envolve duas coisas que eu gosto bastante, que são números e planejamento. Então, eu tava cogitando algumas opções relacionadas a isso também, né? E assim, eu não sei se ficou no vídeo aí parecendo que eu tava botando culpa na escola ou algo do tipo. Na verdade, não, porque no caso não é essa a ideia que eu queria passar, tá? Na verdade, isso é responsabilidade totalmente minha, né? De estar tendo dificuldade em lidar com essas coisas ao mesmo tempo, né? Então, é tudo questão minha. Eu não quero que fique parecendo que eu tô botando culpa na escola, né? Porque a gente tem que assumir a responsabilidade das nossas próprias coisas. Então, eu acho que é tudo isso que eu tenho pra dizer. Já dá
vai dar 15 minutos de vídeo já. Eu espero que, apesar de ter sumido por tanto tempo assim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Se você tem alguma coisa pra me dizer, né? Pode escrever nos comentários, porque eu amo muito ler os comentários, né? Eu gosto bastante. Se você tá interessado em continuar, né? Ver essa trajetória longínqua e poder ver junto comigo, né? Passar por esse processo junto comigo, então se inscreve no canal, né? E, enfim, muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima.